bem, pessoal? Sexto ano, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Se Liga na Educação. Chegou a matéria que nós tantos esperávamos e que vocês vão adorar, tenho certeza. Adivinha? Arte. Bom demais estudar arte, não é mesmo? E agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Angélica e vou conduzir a aula de arte junto com vocês aí em casa, ok? Beleza, então vamos começar aqui o nosso processo. Nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre definição de arte, as diferentes funções da arte na sociedade e quais são as linguagens artísticas. Vamos lá. Arte e suas funções sociais. Eu gosto muito de começar desde os primórdios, porque, aliás, ela vem de lá. Ela surge desde o período da arte rupestre e foi por isso que eu coloquei essa imagenzinha para que vocês possam observar ali. A técnica de desenho, ela é da arte. E foi assim que os povos rupestres começaram a exercer sua linguagem. Nesse momento, a arte não tinha função estética, ela não estava ali para mostrar beleza ou para decoração, mas sim para contar o que acontecia no cotidiano daquelas pessoas. Há uma história da arte rupestre que eu acho muito interessante e eu vou compartilhar com vocês. Veja bem, quando um homem desenhava na parede um animal, ele achava que aquilo tinha poderes mágicos e que se ele desenhasse ali, ele prenderia a alma do animal na pedra e que assim ficaria mais fácil para caçar. Como que o animal ia andar tão distante sem alma? Não tem jeito. Então, esses desenhos, eles vão ter uma função ritualística, algo assim, mágico. Eu gosto muito dessa parte da arte rupestre, porque também ela vai contar as histórias da caça, histórias da dança, mas essa da magia, olha que as crenças já começam há muito tempo. Bom, diante da evolução da arte, nós vamos classificá-la em 3 funções. Ela pode ter uma função utilitária, ela pode ter uma função naturalista ou ela pode ser formalista. Vamos ver cada um deles? Função utilitária. A arte serve para ser útil, para se alcançar um fim não artístico. Esses fins não artísticos vão variar muito de acordo com a história. Vou dar um exemplo. Arte egípcia, por exemplo, as famosas pirâmides. Hoje nós a vemos como como um monumento artístico, né? Ela é uma arquitetura belíssima. Mas será que a função dela, na época, era de chamar atenção por sua beleza? Não, não, não. Ela servia para guardar o túmulo do faraó. Ela é um túmulo, vocês acreditam nisso? E essas pirâmides, elas sempre foram erguidas apontando para o sol poente. Porque eles acreditavam que assim ficaria mais fácil o contato desse faraó com o Deus Sol. Então ela tinha uma função utilitária. Ela não era apenas imponente, grandiosa, do ponto de vista arquitetônico, mas ela tinha uma função, que era proteger o faraó e proteger os bens daquele faraó. Aqui eu coloquei para vocês uma urna marajoara. Gente, urna funerária. Os marajoaras, índios, essa tribo, ela carrega uma experiência grandiosa em termos de cerâmica. São as cerâmicas mais antigas, serão produzidas pelos índios marajoaras. E vocês podem observar que, apesar de ela ser uma urna funerária, há desenhos ao entorno dela, que nós chamamos de grafismos. Estes grafismos, eles vão ser inspirados no rastejo da cobra, no casco de um jabuti, tudo isso transformado em linhas geométricas. Ou seja,
tem todo um trabalho artístico, porém, ela tem uma finalidade, ok? Função naturalista. O objetivo dessa função é apresentar a arte de modo mais próximo possível da realidade. Vai existir um período na história da arte onde as representações serão fidelíssimas à realidade. Exemplo, Grécia. Quem nunca ouviu falar nas estátuas gregas? Né? Inclusive, a gente até comenta, quando vê uma pessoa bonita, fala, nossa, que deus grego. E isso quer dizer que ela é uma pessoa bonita fisicamente. Então, nesse período da Grécia, por exemplo, a representação era o que eles viam no momento, já que ali na Grécia era o berço dos Jogos Olímpicos. Todo mundo saradinho, fortinho, e assim era a representação também. Há um outro período que vocês vão estudar aí bem depois, né, que é o neoclassicismo, de onde eu retirei essa imagem de Napoleão. Napoleão, de fato, tinha o seu cavalo, de fato, aconteceu dele estar nesse cavalo. E essas pinturas tentavam representar exatamente os acontecimentos daquela época. E isto, nesse período, a gente vai chamar, inclusive, de pintura histórica. Pode procurar lá no livro de história, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas imagens com essa função naturalista, porque vai representar tudo que acontecia naquela época, certo? A formalista. A formalista é a mais legal. Por quê? Porque ela dá margem a interpretações. Aqui eu coloquei uma imagem que vocês devem estar assim, que é isso? Toda distorcida. Isso é cubismo. Sabe quem pinta desse jeito? Pablo Picasso. O cubismo, ele foi um movimento artístico que tendenciou a pegar as imagens e a fragmentá-la. Mas não se preocupem com esses nomes agora, não. Eu só quero que vocês compreendam que essa arte, eu vou fazer assim, ó, vou voltar. O que acontece aqui no realismo? Logo depois do realismo, surge a fotografia. Se os artistas pintavam os retratos, era a profissão deles representar a realidade, com o surgimento da fotografia, o que você acha que vai acontecer com os artistas? Ficou desempregado, gente. Como é que eu vou fazer? Eu demoro uma semana pintando um quadro, vem um cara aqui, tira uma fotografia e pronto. Nós tivemos um problema que não foi um problema, que na verdade foi um pontapé para que a arte abrisse o seu campo de visão e passasse a representar de maneira que a câmera fotográfica jamais seria possível de fazer. Então a desfragmentação, representação com cores, que é o que vocês chamam de borrões, e um dia nós vamos conversar sobre essa história de borrão, porque não existe borrão na arte, tá? Aquela arte de cores lindas jogadas, nós vamos conversar sobre isso ainda. E nesse período, houve essa necessidade de mudança de interpretação da obra de arte, né? Então, os artistas se sentiam mais à vontade para se expressarem através de seus pensamentos, através das suas dores, enfim. Então, Pablo Picasso vai utilizar esse recurso de fragmentação das obras dele e, por isso, vai ganhar esse nome aí de cubismo. Seria a função formalista, tá? Linguagens das artes. Nós vamos ter, dentro da linguagens das artes, 4. Dança. Quem gosta dessa? A Rocha, né? Eu. Teatro. Ser ou não ser, eis a questão. Música. E se você estivesse aqui perto de mim, eu ia dar um abraço virtual. E nós temos as artes visuais. O que significa artes visuais? Arte que nós podemos ver. Tudo que nós podemos apreciar com os olhos, nós vamos chamar de artes visuais.
Aí dentro dessa N manifestações artísticas, algumas ganham uma importância cultural e histórica. E que essa importância se faz necessária algo que as proteja, algo que não as deixe se perder no tempo, que nós vamos chamar de patrimônio. Nós teremos o patrimônio material e nós teremos patrimônios imateriais. Vamos por partes. Bens culturais materiais, formada por elementos palpáveis e concretos. Por exemplo, obras, igrejas, algumas casas, né? E bens culturais imateriais, abstratos. Por exemplo, os saberes e o modo de fazer. Coloquei uma listinha aqui para ficar mais claro para vocês sobre quais são esses bens. Material: vestimenta, museu, teatro, igreja, praça, universidade, monumentos, obras de arte. Aí nós vamos ter, por exemplo, Brasília, cidade de Ouro Preto, a Serra da Capivara, onde a gente vai ter um sítio arqueológico gigantesco. São coisas, percebem, que a gente pode tocar? São coisas palpáveis. E nós vamos ter os imateriais. Dança. Gente, nós ainda estamos em junho. Ó, tá faltando dança aqui, uma festa junina, né? Vai ser considerado um bem imaterial. A música, a literatura, culinária. Gente, pão de queijo. Esse ainda não foi tombado não, sabe? Mas o modo de fazer o queijo Minas, esse foi tombado. Ou seja, a maneira como se prepara, essa maneira é única, é única. Então, ela é um bem cultural e material. E nós vamos ter festas, feiras, algumas lendas, ok? Fica aí para vocês refletirem. E para vocês, o que é arte? Será que ela tem para você função utilitária? Será que ela é formalista? Será que a arte só serve se ela for naturalista? Um momento de reflexão. Refletiu, né? Beleza. Arte popular. Já sei, professora, é aquele do pagode. Não, não é um grupo de pagode. A arte popular, ela é realizada por pessoas sem formação acadêmica. É uma arte do povo, é uma arte para o povo. Vou explicar isso pausadamente. Exemplo. No período do Renascimento, quando eu falo Renascimento, vamos lembrar lá das obras de Mona Lisa, tá? Existiam as academias de arte. Um artista, ele só poderia pintar se ele seguisse as regras daquela academia. Era muito rígido, ele não podia sair fora do que a escola ensinava para ele, certo? Quando a gente entra no período moderno, tem um artista que pensa assim, alguns, né? São vários. Tô cansado de fazer essa arte que eu tenho que ficar só copiando a realidade. Eu queria poder me expressar de outras maneiras. E aí surge uma nova maneira de representar a arte, ok? Os populares, as pessoas que não tiveram condições de estudar, mas nasceu com aquele famoso dom, né? Que a gente fala, nossa, a pessoa tem o dom de fazer alguma coisa. Ele se apropria daquela sabedoria dele, que nesse caso nós vamos chamar de autodidata, e ele produz as suas obras. Sabe o nome que ganha essas pessoas? Naife. Arte naife.
A arte knife, ela é realizada por pessoas que não têm formação acadêmica, mas que nos prende com a sua capacidade de representação, principalmente pela pintura. Não estou dizendo que é só pintura, mesmo porque eu coloquei aqui para vocês algumas imagens que seriam de carranca, né? Ela está nas artes plásticas, ela vai estar na literatura, mas ela é muito expressiva na pintura. E eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre os artistas knife. Gente, é incrível a quantidade de cores, de riqueza de detalhes representadas em quadros de artistas knife. Lembrando que eles vão representar aquilo que ele vivencia, o que está próximo dele, né? Então, se é um lugar onde há muitas festas, haverá a representação de pintura falando sobre essas festas. Tem um artista que eu gosto muito, que vocês podiam dar uma olhadinha aí depois, quem sabe fazer uma releitura para mim, eu vou adorar, que chama Ronaldo Mendes. Ele é fofo demais. Gente, vocês têm que ver os detalhes da obra. Ele pinta assim cenas de fazenda, cenas do interior, mistura com bandeirinhas. É algo muito, muito, muito colorido. E quem quiser, né, ver algo sobre esse período que nós estamos aí de festa junina, vocês podem pesquisar aí sobre Militão, que é um artista knife, que gosta de pintar e falar sobre as festas populares, né? Vou deixar essa dica aí para vocês. Existem também outros ofícios, como por exemplo as paneleiras de goiabeiras. Elas fazem panelas de barro, usando a modelagem. A modelagem significa que a pessoa molda com suas próprias mãos e usa ferramentas rudimentares. Não é um processo industrializado. E até hoje elas fazem essas panelas da mesma maneira que tem sido feito há séculos, que são inspiradas da arte tupi ainda, trazida pelos índios. E eles passam, normalmente o artista autodidata e a arte popular ela vai ser passada de geração para geração. Né? E isso é muito importante e é por isso que é importante que nós saibamos preservar, que nós saibamos, que nós a conhecemos, né? Que a gente possa transmitir essa mensagem um para o outro, para que as pessoas reconheçam aquilo como nosso patrimônio. São artes que contam sobre a nossa história, ok? A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Eu acredito que ao ver as aulas aqui nos slides, nós passamos pelo período rupestre até a nossa atualidade, vocês viram a quantidade de informações que uma obra de arte carrega? Ela pode ter utilidade, mas ao mesmo tempo ela pode ser bela, ser decorativa. A arte pode ser simplesmente para a apreciação, que é o caso da arte moderna, é o caso do cubismo, que eu coloquei aqui para vocês, certo? A arte, ela pode ser imaterial. Gente, me deu vontade de comer pão de queijo de novo. Eu não posso dar essa aula, porque o queijo me vem assim na mente e agora eu quero pão de queijo, né? Eu preciso aprender a fazer esse ofício, que é considerado aí nosso patrimônio. Mas enfim, eu espero que vocês, aí na casa de vocês, tenham apreciado essa aula, que tenham gostado e eu espero vocês aqui de novo em outro momento. Beleza? Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau, até mais!